Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Vanderlei e hoje nós vamos iniciar o tema 1 da nossa disciplina de inovação e melhoria contínua. Nesse tema 1 nós vamos falar do cenário socioeconômico da globalização e da sustentabilidade. Então, para se ter a inovação e melhoria contínua, é importante nós sabermos como que está o cenário econômico, o cenário social, a questão da globalização e da sustentabilidade, tá bom? Os meus contatos aqui eles permanecem os mesmos, caso vocês precisem. E nós vamos iniciar falando um pouquinho aí da globalização. Como que surgiu a globalização? A gente fala muito nesta palavra, mas como que surgiu a globalização? E a gente vê que a globalização ela surgiu aí lá em meados de 1980, nos anos 80, com a necessidade que as empresas tinham de aumentar as suas exportações. Então, os países considerados aí de primeiro mundo ou os países desenvolvidos, eles tiveram a necessidade de ter uma saturação de seus mercados. Então, eles não queriam só vender, fabricar, vender e distribuir dentro dos seus países. Eles queriam expandir o seu mercado, expandir as suas vendas, os seus produtos, e eles começaram aí fazer uma disputa gigantesca para exportar os seus produtos. Então, lá em meados de 1980 que surgiu esse tema da globalização. Então, a globalização ela surgiu e a partir disso ela começou a ter um grande reflexo na sociedade. Tá? E aí a gente vê como que esse novo cenário da globalização ele atingiu as pessoas e a sociedade. E eu separei para vocês aqui 3 pontos que o novo cenário globalizado ele atingiu. Então o primeiro ponto foi a sociedade, porque com a globalização a sociedade ela foi de certa forma atingida. Por quê? A necessidade das empresas fabricarem mais, serem mais competitivas, aumentar as suas exportações, elas acabaram afetando a sociedade. Por quê? Quanto mais se fabricava, mais se produzia, aumentavam ali a demanda de trabalho. Então, muitas empresas, muitos funcionários trabalhando demais, se dedicando à sua vida, o tempo da sua vida dentro das empresas, e acabou-se tendo um desgaste muito grande. Então, começaram a surgir na sociedade aí doenças como a depressão, como estresse, como ansiedade, e também com a globalização, as empresas elas tinham a necessidade de ter o desenvolvimento de suas tecnologias. Então começaram a se acelerar para se fazer produtos melhores, para se fazer produtos com maior agilidade e aumentar a produtividade. Consequentemente, eles tiveram que fazer um desenvolvimento melhor e aumentar a tecnologia. Então, teve um aumento tecnológico aí nesse período da globalização. E também o que isso afetou? A diminuição dos postos de trabalho, porque máquinas começaram a substituir o que algumas pessoas, alguns funcionários faziam, e começou a diminuição nos postos de trabalho. Então afetou a sociedade, a globalização, essa disputa, essa corrida pelo aumento das exportações e dos mercados. Então afetou a sociedade e também, com postos de trabalho diminuindo, as pessoas ficavam mais estressadas, doentes, depressão. Então esse cenário globalizado ele atingiu a sociedade. Outro ponto também atingiu a família, porque aumentou-se também a questão do marketing, de desenvolver produtos, e as empresas elas não estavam satisfeitas só em tocar ali os adultos, digamos assim. Elas começaram a investir no marketing para as crianças. Então, os filhos eles começaram a ter influência nas decisões de compra. Então, quantas vezes hoje também quem é pai, quem é mãe, se depara em nós comprando algum produto porque as crianças pediram. Então, a gente acaba entrando nesse negócio através de decisões influenciadas
pelas crianças. Então, afetou a família também a questão da globalização, né? E aí teve um núcleo aí complexo com atores mudando no tempo. Então, várias mudanças foram ocorrendo a partir da globalização e afetando a família também, nos desejos da família, no poder de compra da família. Então, esse cenário globalizado acabou atingindo a família. Um outro ponto acabou atingindo individualmente, porque as pessoas, com a globalização, começaram a ter uma ambição desmedida, uma ambição, aquele capitalismo de querer comprar, e isso aumentou muito. Então, aumentou muito não, né? Redundância, mas isso aumentou de certa forma. E teve a busca por produtos aí na questão da saúde física e mental, porque a globalização ela trouxe isso também. Quanto mais dedicado as pessoas estão em seus trabalhos, em se estressando, mais elas começam a buscar a questão da sua saúde física e mental, produtos nesse sentido, tá? Então, muito bem, nós vemos que a globalização ela atingiu a sociedade, atingiu a família e atingiu individualmente as pessoas também. E aí, para a gente dar continuidade aqui, vamos ver como que está o cenário atual. Né? O cenário atual, nós estamos vivendo aí uma pandemia, tem a questão da vacina, a busca, a corrida pela vacina, a briga pela vacina, se deve ser vacinado, se não deve, qual vacina utilizar. Nós estamos vendo em vários países aí como que está o cenário atual, né? E também no ano de 2021 aí eu estava pesquisando algumas coisas e eu vi que o PIB ele tem uma previsão de alta em 2021, mesmo diante da pandemia, mesmo diante das dificuldades, também tem uma previsão de alta no PIB e a expansão do comércio eletrônico, uma vez que as pessoas têm que ficar em casa, o aumento do comércio eletrônico no ano de 2021 está aí já mostrando pra gente, né? E o colapso social, o medo das pessoas nesse cenário atual de pandemia, de crise, ter um colapso na sociedade. Então, o medo de a economia não funcionar mais, a saúde não funcionar mais, a sociedade entrar em um colapso aí. Mas creio por mim que nós não chegaremos nesse ponto aí, porque as coisas há de melhorar. Tá? Mas só para ver como que está o nosso cenário atual. E também o que se espera do cenário atual. Nós esperamos que as organizações se reinventem constantemente. Isso já tem acontecido. Antes da pandemia, as organizações já estavam fazendo isso, terem que se reinventar no mercado, mas por conta da pandemia, por conta de tudo que estamos passando, as organizações elas precisam se reinventarem constantemente. E se espera muito das pessoas também no cenário atual. E aí eu digo na questão de profissionais qualificados, na questão de você aí que está fazendo um curso técnico, você está já mostrando um resultado diante das dificuldades, porque o mercado vai exigir profissionais qualificados, profissionais que estejam dispostos e preparados aí para atuarem no mercado de trabalho diante das organizações terem que se reinventarem. E a transformação digital, que já é realidade para a gente, que vai afetar os consumidores e os nossos relacionamentos nos meios digitais aí. Hoje vamos assistir um vídeo, anúncio de propagandas, de produtos, vamos entrar nas redes sociais, anúncios e mais anúncios e pessoas vendendo nas redes sociais, tá? Então, estamos fazendo um panorama de como começou ali a globalização, estamos caminhando, vendo como que está o cenário atual e o que se espera deste cenário. Porque quando nós vamos falar de inovação e melhoria contínua, nós precisamos fazer esse panorama. Né, para verificarmos o que precisa de inovação no cenário, o que precisa de melhoria contínua. Tá bom, pessoal? E avançando aqui, nós não podemos deixar de falar da sustentabilidade. Tá? A sustentabilidade aí, ela é
é um conceito que está relacionado à continuidade dos aspectos econômico, social e cultural, né? E a sustentabilidade é uma realidade para a gente. As empresas, elas antigamente ficavam aí naquele discurso filosófico, naquele discurso teórico, olha, sustentabilidade, isso. Hoje não. Hoje, para atuar à frente à sustentabilidade, as empresas têm que fazer algo sustentável, temos leis que exigem isso, então não é mais ficar só no discurso, é nós praticarmos como sociedade, como empresas, nos produtos, é preciso ter a sustentabilidade quando nós falamos de inovação e melhoria contínua e o temor da provável escassez ou empobrecimento de recursos naturais. Nós vemos que alguns recursos já estão acabando, alguns recursos naturais para se fazer determinados produtos. Nós vemos a questão das queimadas, nós vemos em outros países outras dificuldades, o próprio aquecimento global, tá? E o temor do empobrecimento dos nossos recursos. Então, é mais do que realidade nós se preocuparmos com a sustentabilidade. E aí eu trago uma reflexão para a gente de que nós temos aí 4 pilares para que uma empresa seja sustentável, para que um produto ou um serviço seja sustentável. Primeiro, ele precisa ser aí economicamente viável, tá? Depois, ele precisa ser ecologicamente correto, socialmente justo e culturalmente aceito. Então, o meu produto ou o meu serviço, ele é economicamente viável? O meu produto ou serviço, ele é ecologicamente correto? Eu estou utilizando materiais ecológicos, materiais que não vão afetar ali o meio ambiente? É socialmente justo, né? E é culturalmente aceito pela sociedade, e aí sim nós temos um serviço ou um produto que seja sustentável. Então a sustentabilidade para inovação e melhoria contínua, ela tem que estar junto também, tá? Adentrando aí, nós vamos falar um pouquinho de qualidade, produtividade, competitividade e o trabalho em equipe também. E nós precisamos entender aí como que tudo funcionava quando a gente fala de, poxa, a empresa ela tem o setor de gestão da qualidade. Nós vemos isso muito na área hospitalar, na área fabril, enfim, em qualquer área nós temos agora o setor da qualidade. E é interessante porque desde os tempos antigos, lá na pré-história, desde 1700 a.C., tinha ali as pessoas que faziam e as que controlavam. Então, sempre tinham as pessoas que estavam fazendo e aquelas que controlavam o que as pessoas estavam fazendo. Então, desde essa antiguidade, a gente já via um controle do que se fazia, tá? E aí existia até um castigo para quem não fizesse conforme estava esperado ali. Então, olha só como que começou a gestão da qualidade. E aí também, avançando um pouquinho mais, nós temos aí em meados de 1900, né, começou-se a industrialização. Então, nessa época da industrialização, começou a ter um controle maior do que eram feitos, né? E dentro das indústrias surgiu ali o conceito de supervisor de produção. Então, tinha ali um supervisor de produção que supervisionava, que controlava como que era a produção aí dos serviços, dos produtos. E aí, continuando, já depois aí na década de 1940, que houve a Segunda Guerra Mundial, foi necessário produzir com pessoas não bem qualificadas. Então, o que acontecia? As pessoas iam para a guerra, ali na Segunda Guerra Mundial, e ficavam as pessoas mais vulneráveis. Então, mulheres, crianças, pessoas que estavam doentes e não podiam ir à guerra, tá? Pessoas vulneráveis que eu digo que não tinham condições, não tinham forças ali para irem à guerra, ou que tinham que ficar com as crianças, que eu disse mulheres que tinham que ficar com as crianças, né? Vulneráveis nesse sentido,
que teriam que ficar ali para cuidar dos afazeres das coisas do país. E aí eles pegavam essas pessoas, né, para fabricarem, para deixar o país funcionando. Então, nesse período, muitas vezes as pessoas debilitadas, pessoas que não tinham o vigor, né, que não estavam na guerra, elas acabavam, de certa forma, errando nos produtos. E aí, o que isso causou? Causou das pessoas falar, poxa, vamos controlar os processos aqui produzidos. Então vamos controlar para ver o que eles estão fazendo de errado. Então a gente já começa a ver aí também a questão da gestão da qualidade. E aí depois da Segunda Guerra, os japoneses ali, eles contrataram alguns americanos, o caso de Deming, de Crosby, né? Eles contrataram essas pessoas para organizarem a questão da qualidade, para reerguer o país, porque o Japão foi devastado aí na Segunda Guerra e eles tinham que reerguer o país. E aí eles contrataram alguns especialistas na gestão da qualidade para se fazer um controle e conseguir reerguer o país. Então, eles substituíram aquele conceito de controle pelo fazer bem desde a primeira vez. Então, como eu falei, lá na época da pré-história, em 1700, se tinha um controle de quem fazia e de quem não fazia. Então, quem fazia iam lá, as pessoas faziam as coisas e tinha alguém que controlava. Ó, não fez? Castigo. Depois, na era da industrialização, começou a surgir o supervisor de produção. Então, ele supervisionava, de certa forma superficial ali, os produtos. E, na década de 40, começou a surgir aí a Segunda Guerra e as pessoas que ficavam em casa começavam a produzir, mas acabavam errando. E aí, depois da Segunda Guerra, já surgiu esse conceito de substituir o controle. Nós não vamos controlar mais, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer bem feito da primeira vez em diante. Então, eu comecei um produto, eu vou fazer ele bem feito desde o início para que se não tenha retrabalho, tá? E aí, atualmente, a qualidade é uma condição básica para vender produtos e serviços e se converteu em assunto estratégico nas organizações. Como eu falei hoje, praticamente todas as organizações têm o setor da qualidade. Então, quando falamos de inovação e melhoria contínua, é fundamental se ter a gestão da qualidade para controlar e ter qualidade na sua produtividade, para que você seja uma empresa competitiva e para que você também possa trabalhar em equipe. Então, a qualidade é fundamental quando nós falamos de inovação e melhoria contínua. E aí, uma evolução até os dias de hoje. Primeiro, se fazia o controle da produção, só se controlava. Depois, o controle dos processos, então eu vou controlar os processos aqui produtivos. Depois, o controle da qualidade e, por último, a qualidade total. É qualidade total do início ao fim. Então, esse é o conceito aí, basicamente, de como começou a gestão da qualidade até os dias de hoje. Um outro ponto, e algumas definições importantes que nós precisamos entender, é que nós temos aí uma definição de posicionamento, quando se falamos de empresas, e o posicionamento que significa fornecer aos clientes a mesma coisa, né, o produto ou serviço, oferecer aos concorrentes a mesma coisa, mas de uma forma que eles entendem ser diferentes. Então, poxa, tem uma caneta aqui, toda a caneta escreve, mas eu vou oferecer uma caneta igual? Não, vou tentar oferecer uma caneta diferente, sei lá, com formato diferente, vou ter um posicionamento diferente frente à questão dos meus produtos e serviços. Outro ponto é a eficácia operacional, então é entregar os produtos ou serviços dentro das especificações. A efetividade é quando você tem que comprovar que a entrega realizada realmente ajuda o cliente a alcançar os resultados almejados no seu negócio.
é você ser efetivo. E a competitividade, que engloba todos os assuntos anteriores aí que eu citei. Então, significa entregar um produto ou serviço com qualidade, apresentando aí um diferencial reconhecido. Então, é importante seguir esses passos aí, esses pontos quando nós falamos de gestão da qualidade, de produtividade, de inovação e melhoria contínua. E aí, outro ponto que é legal a gente falar aqui, quando nós pensamos em uma empresa competitiva, uma empresa que gera inovação e que tem uma melhoria contínua, é uma empresa que sabe na onde ela quer chegar e uma empresa que se define muito bem o que ela faz. E aí, quando nós falamos disso, nós vemos que as empresas precisam ter estratégia e ter objetivo e metas também. E aí nós entramos que uma empresa que tenha isso, ela precisa ter a sua missão, a sua visão e os seus valores. E aí, o primeiro ponto, quando nós falamos de missão, é uma organização que sempre tem uma missão a cumprir. Então, para identificar uma empresa que tem uma missão a cumprir, a empresa ela tem que responder a seguinte pergunta: qual é a razão dela existir? E aí sim nós vamos verificar qual que é a missão da empresa. Quando nós falamos de visão, nós estamos já falando um pouquinho aí com referência ao futuro. Então, qual é a visão da empresa com relação ao futuro? Então, a organização define aonde um dia, no meio, para longo prazo, gostaria de se posicionar frente à sociedade. Então, é mais a visão de futuro aí de uma organização, tá? E por último, os valores da empresa. Então, quais são os valores da organização? E os valores ele está muito relacionado à valorização, à ética, ao respeito. Então, por exemplo, aqui em nossa empresa nós valorizamos os nossos colaboradores, nós respeitamos a ética. Por exemplo, vamos pensar em um hospital que tenha a ética médica, que respeita o meio ambiente. Então, esses são os nossos valores. Então, geralmente, as empresas estão definidas muito bem na sua missão, na sua visão e nos seus valores. Então, é bom que as empresas elas tenham isso. E aí nós entramos na questão do planejamento estratégico. E essa etapa, pessoal, é uma etapa que nós devemos tomar muita atenção. Por quê? Nós faremos uma atividade no final da aula e vocês vão fazer uma atividade baseado no planejamento estratégico. Por quê? Porque quando nós falamos de inovação e melhoria contínua, nós precisamos que a empresa em si ela tenha um planejamento estratégico. Porque, poxa, eu vou sempre inovar, eu vou ter uma melhoria contínua. Então, eu vou sempre estar fazendo planos, fazendo metas. Então, é preciso que nós tenhamos um planejamento estratégico muito bem definido. E por isso, eu vou passar para vocês uma atividade relacionada a isso. Então, vamos entender primeiro como que funcionam as etapas de um planejamento estratégico. Primeiro, é preciso que se tenha um objetivo estratégico. Então, o que é o objetivo estratégico? Os objetivos estratégicos, eles são direcionados, claros e concisos. Então, ele vai detalhar aí a mudança que precisa ser feita para alcançar a visão de futuro da empresa e cada objetivo é conectado a outro em uma relação de causa e efeito. Nós vamos entender essa questão aí do objetivo estratégico, tá? O outro ponto é o plano de ação. Então, eu tenho um objetivo estratégico, eu preciso ter um plano de ação para cumprir o meu objetivo. E aí, o plano de ação é um manual a ser seguido pela empresa. Então, ele é um cronograma das atividades que eu vou fazer para chegar no meu objetivo estratégico. Então, aí, esse plano de ação ele pode ser feito diariamente, ele pode ser feito a médio e longo prazo, sei lá, no mês, a cada 4 meses, a cada um ano eu vou ter um plano de ação para que eu consiga chegar no meu objetivo, tá? E
ele pode ser elaborado aí através de uma planilha eletrônica, até mesmo de um papel, né? Aí nós que traçamos o nosso planejamento estratégico das empresas ou até mesmo na nossa vida pessoal. E aí, pessoal, eu separei aqui para vocês um desenho aqui de como que é feito, elaborado um plano de ação. Então eu tenho ali as diretrizes, tá? Só para a gente entender, deixa eu tentar pegar aqui uma caneta aqui para que vocês possam visualizar melhor aqui. Então, muito bem. Então, eu tenho as minhas diretrizes, tá? Aqui são as minhas diretrizes e eu tenho um objetivo estratégico. Então, vamos lá, vamos entender aí esse planejamento estratégico. Então, qual que é o meu objetivo estratégico? Poxa, de repente, em um ano eu quero aumentar a minha venda em 50%, os meus lucros. Então, poxa, esse é o meu objetivo estratégico, aumentar as minhas vendas. Em um ano, eu quero aumentar as minhas vendas em 50%. Tá, então essa é a minha meta. Então, eu vou traçar agora um plano de ação para isso. Então, eu sei que eu tenho um ano para aumentar as minhas vendas em 50%. Então, vamos lá, eu vou traçar um plano de ação. Então, já que é em um ano, vamos traçar um plano de ação a cada 4 meses, que aí fica 4, 8, 12, dá um ano. Então, nos 4 primeiros meses, o meu plano de ação vai ser eu fazer um mapeamento dos meus clientes. Então, do primeiro ao quarto mês, eu tenho um plano de ação. Eu vou mapear os meus clientes. Então, eu vou fazer contato com eles, eu vou fazer eu vou anotar os dados, eu vou fazer um check-up aí, um checklist do que o meu cliente precisa. Então, o meu cliente, ele precisa desse produto, e o meu cliente, ele precisa e ele prefere esse outro tipo de produto. Então, de 1 a 4 meses eu vou fazer um mapeamento, tá? Um mapeamento do que o meu cliente precisa e o que ele quer. Aí depois eu vou para o segundo plano de ação. Então, no meu segundo plano de ação aqui, já se passou os 4 meses. Então, do quinto ao 8º mês, eu vou traçar o meu segundo plano de ação. Poxa, eu já fiz um mapeamento do que o meu cliente precisa. Agora, nesse segundo período, de 5 a 8 meses, que são mais 4 meses, eu vou investir em tecnologia, investir nos produtos que o meu cliente pediu, eu vou fazer um bom marketing aqui nesses 4 meses e vou fazer a divulgação dos meus produtos aí nas redes sociais, então nesses outros 4 meses. E o meu terceiro plano de ação, os outros últimos 4 meses, de 9 a 12 meses aqui, eu vou inserir os meus produtos no mercado. Então, eu vou inserir os meus produtos que eu já fiz ali no primeiro plano de ação, perguntando o que o meu cliente precisa, depois eu fiz o marketing e no último período do plano de ação eu já disponibilizei o produto e inserir o que o meu cliente precisa. Então, eu tracei um plano de ação. Reparem que eu tinha um objetivo estratégico, tá? Que era aumentar as minhas vendas em um ano, aumentar as minhas vendas em 50%, essa era a minha meta, aumentar as vendas, e eu fiz um plano de ação. Então, plano de ação número 1, plano de ação número 2, plano de ação número 3, e aí quando eu cheguei lá no final do ano, eu consegui aumentar as minhas vendas em 50%. Isso aqui não é via de regra, mas é só para que vocês entendam como que se faz um planejamento estratégico. Porque quando nós vamos fazer quando nós vamos ter inovação e melhoria contínua, nós precisamos sempre traçar um planejamento estratégico. Então eu tenho as minhas diretrizes aqui do objetivo estratégico, da minha meta e do meu plano de ação. Então, recapitulando, o meu objetivo era aumentar as minhas vendas em 50%, né? O meu objetivo, a minha meta aqui. Então, eu tracei primeiro plano, fazer um mapeamento dos clientes. Segundo plano,
ter a aquisição dos produtos que o meu cliente precisa. Terceiro plano, fazer a divulgação e a venda dos produtos para eu atingir o meu objetivo, que é aumentar as vendas. Tá, pessoal? Só para que vocês entendam aí como que se faz um planejamento estratégico. Aí você fala, professor, eu posso ter mais de 3 planos de ação? Posso ter 5, 6, enfim, quantos planos de ação vocês decidirem. Posso ter mais de um objetivo estratégico? Claro que pode, por que não? Se aqui no primeiro ano eu quero aumentar 50% minhas vendas, eu quero ter um outro objetivo estratégico, melhorar a qualidade do atendimento. Então eu vou traçar um outro objetivo estratégico com planos de ação. Quero fazer outro objetivo estratégico. Faça outro objetivo estratégico, mas seguindo essas diretrizes aqui. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa parte, tá? Outra situação aqui que a gente pode visualizar, tá? Deixa eu só tentar tirar aqui para que a gente possa continuar. E aí, o outro ponto aqui é que a gente, tendo um plano de ação, facilita o processo da tomada de decisão de qualquer empresa. Então, eu tendo um plano de ação, vai nos facilitar aí a tomada de decisão para qualquer empresa. Continuando aqui, nós temos os objetivos e metas operacionais, e aí nós temos objetivos de desempenho, de qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo. Então, vamos pensar em um hospital. Então, poxa, qual que é a qualidade? O que a qualidade pode significar para um hospital? Poxa, a qualidade pode significar que os pacientes recebam um tratamento mais adequado ou que os pacientes sejam tratados por profissionais competentes. Para que o hospital tenha qualidade, os materiais utilizados são adequados e atendem às especificações. Na questão da velocidade, separei aí um hospital. O que é um hospital que tenha velocidade? A velocidade para um hospital pode significar o tempo entre a solicitação de tratamento e a realização, o tempo que o enfermeiro é chamado ao quarto, o tempo que ele chega lá. Quando falamos em confiabilidade, falando em confiabilidade para o hospital, pode significar os procedimentos eles são realizados conforme a programação, os medicamentos são administrados nos períodos específicos, então isso pode ter a ver com a confiabilidade. Flexibilidade, falando no hospital, é a habilidade para lidar com atrasos. Por exemplo, o hospital ele tem habilidade para lidar com atrasos. O hospital tem habilidade para atender variações no número de pacientes. Então, isso é ter flexibilidade. E pensando no custo, para um hospital, o custo pode significar aí quanto o hospital tem gastado nos materiais, nos serviços, quanto tem sido os custos aí com o seu pessoal, com os seus funcionários, a questão de multas. Então, a gente vê aí esses 5 pontos, né, que são os objetivos de desempenho. Então, da qualidade, da velocidade, da confiabilidade, da flexibilidade e dos custos. Lembrando, quando nós estamos falando de inovação e melhoria contínua, tá? E aí, seguindo essas 5 etapas, essa imagem aqui mostra muito claro aqui que tudo se amarra para que tenha um ótimo atendimento. Então, o custo ele vem com a confiabilidade com a flexibilidade, com a qualidade, com a velocidade e assim nós deixamos bem amarrado os objetivos de desempenho da empresa quando nós falamos de inovação e melhoria contínua. Tá? As empresas utilizando esses 5 pontos de desempenho, com certeza a empresa ela vai ter uma gestão bem melhor, ok? E por último, falando rapidamente aí, os indicadores de desempenho. É fundamental ter indicadores de desempenho às organizações, porque ele é um dado quantitativo aí, ele mede o comportamento atual de uma variável. Então, poxa,
nós estamos falando de inovação e melhoria contínua e nós não temos um indicador de desempenho, então é fundamental ter um indicador de desempenho, porque você vai conseguir melhorar os seus processos. Nós falamos de qualidade, gestão da qualidade, e com certeza, para se ter uma gestão de qualidade, né, em um mundo aí globalizado, em um cenário que nós estamos vivendo, é preciso você ter um bom indicador de desempenho aí para que você tenha êxito nas suas ações de inovação e de melhoria contínua. Então, isso dispensa comentários quando nós falamos de indicadores de desempenho, tá bom? Muito bem, pessoal. Nós chegamos aí ao final do primeiro tema. E agora eu quero passar para vocês a atividade. Eu falei para vocês que a atividade seria relacionado aí ao planejamento estratégico. E nessa atividade eu quero que vocês façam um planejamento estratégico. Então são duas questõezinhas. A primeira, eu quero que vocês façam aí um planejamento estratégico de seus estudos. Então lembra que eu falei que nós temos o objetivo estratégico e o plano de ação? Então vocês vão fazer dessa seguinte maneira. Eu quero que vocês façam em uma folha mesmo, de caderno, tá? E depois mandem a foto para mim. Então você vai pegar a sua folha de caderno lá, vai colocar o seu nome e vai colocar lá plano estratégico para os meus estudos. Aí você vai lá. Objetivo estratégico. Você vai colocar qual que é o objetivo estratégico. Poxa, o meu objetivo estratégico é estudar um curso técnico. Ah, tá, é estudar um curso técnico? Então esse é o seu objetivo, é a meta. Então, qual vai ser o seu primeiro plano de ação? Ah, eu vou pesquisar o curso. Qual que vai ser o segundo plano de ação? Me matricular nesse período. E o terceiro plano de ação, se manter no curso técnico, um exemplo, tá? Então, eu quero que vocês definam o objetivo estratégico e o plano de ação que vocês têm. Eu separei no mínimo 3 planos de ação aqui para vocês, tá? Fazerem. Mas, se vocês de repente falam, não, professor, eu quero fazer 4, 5, 6 planos de ação. Não tem problema, vocês podem fazer. Mas, no mínimo, eu quero 3 planos de ação para vocês atingirem o objetivo estratégico. Aí você fala, poxa, professor, não entendi muito bem. A gente explica, não tem problema. Então, vamos lá de novo. Eu tenho um objetivo estratégico. Vamos lá. Você vai colocar assim, o objetivo estratégico, se formar no curso técnico em 2 anos. Um exemplo. Ah, qual que é o meu plano de ação para que eu me forme no curso técnico em 2 anos? Primeiro plano de ação, se manter no emprego e manter a mensalidade, um exemplo. Esse é o primeiro plano de ação. Segundo plano de ação, reservar um horário para estudar e me dedicar. Terceiro plano de ação, no último ano, iniciar a busca por emprego na área do curso técnico, porque se eu iniciar a busca por emprego, vai fazer com que eu não desista do meu curso técnico, vai me dar mais ânimo. Então, aqui foi traçado um planejamento estratégico, um objetivo estratégico para os seus estudos, tá? Aqui é só um exemplo, pessoal, que eu separei para vocês. Vocês vão fazer numa folha de caderno, mas a estrutura é essa. Objetivo estratégico, você vai escrever o seu objetivo estratégico, tá? E os 3 planos de ação. Então, plano A, plano de ação B, plano de ação C, no mínimo. E aí vai colocar o que vocês têm como plano de ação. Fez a primeira atividade, fazendo qual que é o planejamento estratégico dos seus estudos, vocês vão fazer a segunda. A segunda atividade é faça um planejamento estratégico da sua vida profissional. Então, vocês primeiro fizeram um planejamento estratégico do estudo e agora eu quero um planejamento estratégico da vida profissional de vocês. E a didática é a mesma para vocês fazerem. Vai colocar o objetivo estratégico, o plano de ação A, plano de ação B, plano de ação C. Explico de novo. Vamos supor, o meu objetivo estratégico aqui é, em 3 anos, ser promovido a gerente
ou supervisor. Poxa, então esse é o meu objetivo estratégico profissional? Tá, em 3 anos eu quero ser promovido a gerente ou supervisor. Então eu vou traçar um plano de ação nesses 3 anos. Então, o meu primeiro plano de ação, investir em qualificações profissionais e pessoais e no primeiro ano se dedicar em conhecer a fundo o meu setor e os processos diários. Então, no meu primeiro ano, poxa, eu quero em 3 anos ser um gerente ou um supervisor, então nesse primeiro ano aqui na empresa, eu vou me dedicar investindo nos meus estudos e também me dedicar em conhecer a fundo o setor, até porque eu vou ser um gerente ou um supervisor e eu preciso conhecer a fundo o setor e os processos diários que tem nele. Tá, no primeiro ano você fez isso. O segundo ano, o meu plano de ação vai ser se prontificar em dar opiniões pertinentes e ser proativo. Então, poxa, eu quero que me notem. Então, eu vou começar a opinar mais, que sejam opiniões pertinentes, eu vou ser mais proativo para que eu consiga uma promoção aí de ser um gerente ou um supervisor. E o meu terceiro plano de ação é no último ano terminar as minhas qualificações profissionais e se preparar como eu devo conversar com o meu gestor para uma possível promoção. É isso. Notem que eu usei aqui um exemplo, mas vocês podem traçar o objetivo estratégico de vocês, tá? Eu citei esse exemplo, mas vocês podem citar o exemplo de vocês. Eu só não quero que vocês copiem o que eu coloquei aqui, porque o planejamento estratégico para os seus estudos é seu, pessoal, e o seu planejamento estratégico profissional é seu também. Ah, professor, eu não estou trabalhando atualmente. Poxa, eu não estou trabalhando, mas trace um objetivo estratégico para a sua vida profissional. Quando você começar a trabalhar o que você quer ser, ou o objetivo estratégico possa ser conquistar um emprego. Tá bom, pessoal? Então eu quero que vocês façam nesse mesmo formato, tá? E entreguem para mim. No mesmo formato aqui, façam numa folha de caderno e façam aí, pode ser uma folha, 2, 3 folhas, eu não sei como você vai traçar o seu objetivo, mas essa é a atividade 1 e a atividade 2 que vocês vão me entregar aí, tá bom? Ao final desta aula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É uma aula que tem muito conteúdo, se vocês verificarem na apostila, mas eu tentei aí resumir o máximo para que a gente possa aprender também, tá? Eu separei os melhores pontos aí para a gente falar nessa primeira aula, quando nós falamos de inovação e melhoria contínua, tá bom? Eu agradeço, espero que vocês consigam fazer as atividades e dúvidas é só me procurar ou voltar o vídeo, mas vocês fiquem à vontade aí, tá bom? Até mais! Tchau, tchau, pessoal!